Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal trazendo mais um post aí que nós vamos reagir juntos. Então tá chegando aqui pela primeira vez, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Vamos aqui para o vídeo que saiu aí na Flamengo TV aí, com participação especial aí de Everton Cebolinha. Vamos deixar os créditos aqui para o canal aí da Flamengo TV, antiga Flá TV. Né, que o Cebolinha realmente vem crescendo cada vez mais aí nas atuações do time do Flamengo. Agora, Cebola, você falou de metas pessoais, né? Quais são essas metas? Assim, claro que existe o trabalho do grupo, o grupo é fundamental, mas todos têm as suas metas particulares. Quais são as suas metas? A primeira é participação em gols, né? Seja gols e assistência, creio que está muito atrelado ao coletivo, né? Porque se eu conseguir ajudar em gols e assistências, vou estar ajudando a minha equipe em primeiro lugar, né? Então essa é uma das metas que eu coloquei esse ano, fazer o maior número de gols possíveis, né? Assistências também, participação em gols, e não poderia deixar de esquecer a seleção, né? Essa é uma meta que eu tenho também, onde fui muito feliz, foram 4 anos de convocações constante, e também tenho esse desejo de voltar se tiver oportunidade. Pois é, porque você, falando até em seleção brasileira, né, você começou a aparecer no Grêmio, brilhou no Grêmio, foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira, atingiu o auge ali na Copa América, né, escolhido o melhor jogador da final, foi artilheiro da Copa América, junto com o Guerreiro, foi campeão da Copa América, né, de 2019, e agora a seleção brasileira está iniciando um novo ciclo que está em aberto, né? Vem um novo treinador por aí, ou seja, as portas estão abertas para todo mundo, né? Exato, né? A gente no meio do futebol costuma dizer que todo mundo parte da estaca zero, né? É óbvio que o treinador que vier vai conhecer alguns atletas, mas creio que todos ali, principalmente quando se trata de Flamengo, né? Sempre é um olhar mais especial, porque é o maior clube do país, então você tem que ter esse olhar mais especial com os atletas do Flamengo. E convenhamos, né, Cebolinha, você jogar no Flamengo com esse trabalho que vem sendo feito, com esse time que o Flamengo tem, além da sua qualidade, é algo que pode facilitar esse caminho, né? Bastante, fica muito fácil, né? Pela qualidade que o grupo tem, né? Você vê que individualmente ali todos os atletas vão se destacando justamente por esse coletivo muito forte. É verdade, né? E um ano importante aí que o Flamengo tem a possibilidade de disputar e ganhar títulos, né? Encher ainda mais a sua sala de troféus, tudo isso conta, né? Com certeza. É isso aí, tô conversando aqui com o Cebolinha no MengoCast, o podcast do Mengão. Agora, Cebolinha, até pouco tempo atrás, você ali pelo lado esquerdo do campo, você jogava com um cara chamado Felipe Luiz. Né? Você estava ali, ele passava, ele dava o passo para você ir ao fundo e tal, e agora ele é o seu treinador. Como é que é isso, cara? Cara, te falar que no começo foi um pouco estranho. O Felipe era um amigo pessoal meu, né? Peguei ele na seleção, agora como no Flamengo, e era meu vizinho, a gente morava no mesmo condomínio, meus filhos brincavam com ele no parquinho quando a gente ia, e acho que essa mudança facilitou também por eu já entender o que ele queria logo quando ele ainda era jogador, né? No final da carreira dele ali a gente já tinha noção que ele ia seguir esse caminho aí. Isso tem facilitado muito, acho, não só para mim, mas para todo o elenco ali que trabalhou com ele. Acho que fica muito nítido dentro de campo, né? Essa conexão que tem entre treinador e jogadores, acho que a gente está demonstrando bem. Verdade. Agora, você trabalhou, né, até hoje na sua carreira com grandes técnicos, né? Por exemplo, o Renato Gaúcho foi um cara muito importante, né, na sua trajetória, né? Um cara que acreditou em você e te lançou ali no time do Grêmio, não é isso? O Tite foi um cara que te levou para a seleção brasileira, né? O Jorge Jesus, vendo você jogar pelo Grêmio, enfrentou o Grêmio dirigindo o Flamengo, foi pro Benfica, pediu a sua contratação lá, né? E agora você está aqui trabalhando com o Felipe Luiz também. O que o Felipe tem de diferente que você pode destacar desses grandes treinadores aqui que eu citei e que foram muito importantes na sua trajetória? Cara, eu tive esse privilégio aí, né, de pegar grandes treinadores, um também que me ajudou bastante, Roger Machado. Ah, o Roger, legal, legal. Peguei ele no início da carreira ali no Grêmio, me ajudou muito.
E o Felipe também teve esse privilégio, né? Que ele trabalhou com os três, né? Com o Renato, Tite e com o Jorge, né? Então acho que ele mescla ali um pouco de tudo, a experiência que ele tem no futebol também. Isso conta muito e creio que vai ser um grande treinador, né? Acho que tá mostrando isso aí nesse ano, né? No final do ano passado e esse ano aí vai trilhar um caminho aí muito vitorioso. Legal. E ele, assim, logo que assumiu, né, ele deixou bem claro, e até falou isso em entrevistas, que ele conversou com os jogadores, né? Olha, nós somos companheiros, somos amigos, mas agora eu sou o treinador, então a gente tem que saber separar as coisas, né? Com você rolou isso também? Porque você disse que tem uma proximidade, uma amizade. Também, exato. Acho que o Gerson também, né, era um atleta que a gente era muito próximo assim, mas acho que ele soube fazer bem essa transição, o grupo, né, respeita muito ele, o grupo em si também fez essa transição muito bem. Hoje a gente entende a hierarquia que ele tem e creio que essa conexão só tem a aumentar aí até o final do ano. Muito legal. Cebolinha tá com a gente aqui no MengoCast. Curte aí, deixe seu like. Tá curtindo? Deixa o like, se inscreve na Flamengo TV, comente à vontade, compartilhe o nosso conteúdo aqui na mais querida, a Flamengo TV. Você é natural de Maracanaú, Ceará. Região Ali metropolitana de de Fortaleza. Região metropolitana ali. Isso, de Fortaleza. Como é que foi o início da carreira lá do garotinho Everton? Que houve isso na época e sempre tinha essa comparação, né? Era tipo, melhor? dos pontas, né? Os programas de televisão. Esse era eu ou o Bruno. Aí o pessoal até brincava que, não, vai colocar um de cada lado. E tive a oportunidade de jogar com ele assim, né? Ambos um em cada ponta. Mas, como eu falei, até nisso, né? Até sendo rivais ali, em clubes diferentes, a gente elevava o nível um do outro e é um cara que é sensacional. É verdade. Agora você tá do lado de cá, tá bem no Mengão, mas você tava do outro lado lá em momentos difíceis lá pro Grêmio. Aquele 5-0 lá. Eu lembro bem, eu lembro que... Que jogo, hein, cara? Foi, cara. Foi um jogo assim que... Na verdade, o jogo lá em Porto Alegre já poderia ter sido assim, né? Tipo, você acha? Já, acho que eles tiveram 3 gols anulados. Foi um jogo muito difícil para nós, tipo, não conseguia passar do meio campo ali. E o jogo daqui, acho que poderíamos ter iniciado, né? Abrindo o placar ali. E fizeram 3 gols ali em 15 minutos. Aí a gente olhava, eu lembro que eu olhei pro telão, tinha 22 minutos, 3-0, eu já falei, caraca, o que vai acontecer hoje aqui? Mas aquele time ali era complicado jogar contra. Eu imagino você do outro lado, o grande destaque do time adversário no Maracanã, uma semifinal de Libertadores, o time podendo chegar a uma final. Como é que era em campo ver aquele time do Jorge Jesus? Você pode falar isso melhor do que ninguém, cara. Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jorge, né? Um treinador excepcional. Costumavam dizer que o time jogava por música, né? Ele até falava que o time tinha notas artísticas, mas era um time que sabia o que fazia dentro de campo, né? E creio que nenhum treinador naquela altura no futebol brasileiro conseguia fazer o que ele trouxe pro Brasil, né? E, pô, não é à toa que ganhou o Campeonato Brasileiro com os pés nas costas, né? Atropelou todo mundo e um time que ficou na história. Pois é, agora o Cebolinha tá do lado de cá, tá se dando bem, tá no Mengão e vem aí muita coisa boa pela frente e além de tudo, né? De Cruzeiro e Flamengo, um reencontro entre Gabigol e seu ex-clube. Sexta-feira, lanço positivo aqui no Flamengo depois da vitória na partida de ida da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. 1-0, gol do mal do Flamengo, um gol muito importante que dá uma vantagem ao time nessa terceira fase da competição nacional. Um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde, e depois a falta de organização com essa parte dos torcedores e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar.
Nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro, faz uma atividade nesta sexta e no sábado, depois viagem para BH para enfrentar o Cruzeiro. Felipe Luiz volta com o time principal, conseguiu poupar jogadores chaves. Arrascaeta, Pedro e De La Cruz, que nem viajaram para o Nordeste, voltam à equipe também e viajam com o grupo para Minas Gerais para essa partida contra o Cruzeiro no Maracanã. Jogo que marca o reencontro do Flamengo com o Gabigol, grande ídolo do clube, autor dos gols dos títulos da Libertadores de 2019 e de 2022. Vai fazer esse reencontro especial contra o Flamengo, 5 anos com a camisa do clube, um grande ídolo aqui no rubro-negro. Vai jogar agora pelo Cruzeiro no outro lado. Quem for da torcida do Flamengo e for até o Mineirão vai fazer esse reencontro, vai poder presenciar esse reencontro de Gabigol contra o Flamengo. O Flamengo que tem um calendário difícil, esse jogo contra o Cruzeiro, agora pelo Campeonato Brasileiro, visando manter a liderança da competição, e depois vai até a Argentina para um duelo decisivo contra o Central Córdoba. Muito bem, então temos informações do Flamengo e do Cruzeiro. Tem esse reencontro, o torcedor deve estar um pouco ansioso para ver o Gabigol reencontrando o Flamengo, o Felipe Luiz. E se o Flamengo está em casa, né, claro, quer chegar e tomar conta, né? Claro, um jogo muito interessante, né? Não só por essa questão envolvendo o reencontro do Gabriel com seus ex-companheiros, seu ex-treinador, que é um ex-companheiro, né? A gente não pode esquecer que o Felipe Luiz, até pouco tempo atrás, estava em campo ao lado do Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo. Aí depois eles tiveram um breve momento de comando do Felipe em relação ao Gabriel, foram campeões da Copa do Brasil e o Gabriel foi para o Cruzeiro. Agora é uma outra etapa na vida de todo mundo, mas vamos ver, acho que essa vai ser uma das histórias dentro da grande história, que é o encontro desses dois times bons, né? Muito bons. O Flamengo, evidentemente, no comando de tudo que acontece aqui no Brasil, quando o assunto é futebol, e o time que o Felipe Luiz está montando promete, mas promete muito. E o Cruzeiro também dá amostras de, com esse novo arranjo, né, num ambiente diferente, em que claramente as pessoas que comandam o clube resolveram dar suporte, passar confiança e, de certa maneira, defender a comissão técnica. Ao que parece, a comissão do Leonardo Jardim está começando a colocar em campo para os jogadores o futebol que ela enxerga, o futebol que ela prefere, o futebol que ela pretende que o Cruzeiro atue. Então, muito interessante o jogo pelo encontro de duas equipes que a gente sempre precisa prestar atenção, e também pelo fato do Gabriel. O pré-jogo, como vai ser? Aqueles cumprimentos. E durante o jogo, já imaginaram um gol do Gabriel contra o Flamengo? Essa não é uma situação normal. Isso certamente passa pela cabeça dele agora, como que ele vai reagir se isso acontecer. E essa é das histórias dentro desse jogo, que é um dos mais interessantes do fim de semana. Pois é, o jogo é no Mineirão, né? Se por acaso um empate é um bom resultado para o Cruzeiro, afinal o Flamengo é esse time mais a ser batido no Campeonato Brasileiro, assinaria os eu acho que teoricamente sim, falando obviamente sem saber como o jogo será, mas assim, muitas vezes o placar ele não reflete o que aconteceu no campo, né? Sim. Se o Cruzeiro fizer um grande jogo e empatar com o Flamengo é uma coisa. Se o Cruzeiro empatar com o Flamengo sendo superado, levando bolas às traves, 20 finalizações, aí já é uma outra coisa. Mas, assim, teoricamente, por ser o Flamengo o time que é, não é ruim, não. Tudo bem, então. É o Leonardo Jardim com o seu time titular de volta e no Campeonato Brasileiro está no G4. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo neste esporte. Qualquer time, não é só no interessante esse ponto que você levantou, eu concordo inteiramente. Matheus, principalmente, e isso se prova, toda hora. Matheus Gonçalves, ele nos times dá menores, uma oportunidade lá pro ele. Matheus Gonçalves, dá uma lá oportunidade lá ele. Cara, olha que a gente o João Vitor foi bem, né? O João Vitor foi bem, a estreia do João Vitor ontem, o zagueiro, foi bem. Bem demais, a nota alta, estreando, lá no sofá. Foi muito bem, foi muito bem. Então, eu acho que é isso, acho que esses jogos, né, o Flamengo tem que acabar, o Felipe tem que acabar dando mais oportunidades para esses meninos aí, para que eles possam entrar mais tempo em campo. Eu acho que eles vão com mais fome para esses jogos. Um detalhe importante, o Ilan falou sobre questão de logística, só queria falar uma coisa rápida, o Joshua, ele é exatamente a posição, o Felipe falou isso na coletiva, é exatamente o jogador que o Flamengo precisa, da posição do Arrascaeta, que ele entende como um substituto para o Arrascaeta dentro
do Flamengo, dentro da base. Então, não é o Matheus Gonçalves na concepção do Felipe Luiz, não é o Wallace, é esse rapaz aí, o Joshua, 17 anos, que ele vê como um verdadeiro substituto para o Arrascaeta. E ele ainda falou, né, que vocês ouviram, a característica que ele tem de finalizar bem e tudo mais. Então, o Joshua pode ser esse nome para substituir o Arrascaeta. Sobre logística, o Felipe, quando ele fala o tempo todo nós. Ele não está criticando diretamente a pessoa, pelo menos foi essa a minha leitura, a pessoa responsável pela logística. Ele fala nós temos que avaliar melhor, porque o Felipe, até onde eu apurei, o próprio Felipe participa das decisões da questão da logística. Então ele estava falando dele também. Nós cometemos um erro, talvez, de talvez sair um pouco antes, para não chegar de madrugada. Ele não estava reclamando diretamente de alguém, até porque é amigo dele. Ele estava fazendo uma análise, então não tem crise nessa situação aí de falar da logística. Para mim, cara, eu sinceramente não vi nada demais. Eu acho só o seguinte, o que me passaram foi tudo muito afetado também pela multidão. Virou uma Copa do Mundo quando eles chegam com a taça no Rio de Janeiro para desfilar no Rio e São Paulo com a taça de campeão do mundo. São Luís ficou desse jeito. Era carreata, moto, o aeroporto, o pessoal invadindo a área de recepção, da onde sai, de desembarque dos jogadores. Tava difícil você preparar uma logística lá. E tem notícia do Pedro, né? Qual é? Respeitando... Peraí, foca no papo aqui que eu preciso ir ao banheiro. Foca só no papo. Foca no papo aqui. Houve, cara? Só no papo. Eu preciso fazer a minha necessidade eu achei aqui, que eu tinha cara. falado alguma coisa que eu não tinha gostado, pô. É banheiro mesmo. Não, mas ele vai passar do mesmo jeito na minha frente. Mela ele não, cara. Não, mas ele passa na frente. Não tem problema não, Tá vai. Passa aí na frente. Vai. Aê. Vamos lá, ó. Tem informação, coloca o Pedro na tela aí. O peito do pé do Pedro. É preto. Não, é o peito do pé do Pedro é preto. Ah. Vamos lá, notícia do Pedro. O amigo do Pedrosa, nosso parceiro aí, o Vene Casagrande, trouxe uma informação confirmando, né, tem que ser justo, confirmando a informação do Ângelo Furtado, que tem um canal jornalista também, está sempre lá no Maracanã. Ele tinha trazido no dia 24. Dia 24 ele trouxe que o Flamengo retomaria as negociações para renovar com o Pedro. Meus amigos, é o seguinte, eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas o contrato do Pedro vai até o final de 2027, não tem porquê você renovar agora. Como falaram também a mesma coisa do Arrascaeta. Isso vem para provar que a nossa informação da reunião do Arrascaeta no restaurante da Barra, ela procede, realmente o Flamengo já está na mesa do BAP a renovação do Arrascaeta e agora na pauta entra a renovação do Pedro. Só que eu quero trazer uma informação importante, além do Flamengo buscar uma valorização salarial para o Pedro e aumentar esse contrato até 2030, hoje até 2027, ficaria aí, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Completaria o ano de 25, teriam mais 5 anos aí com o Pedro. O Pedro, ele ainda joga há muito tempo, joga em alto nível, acredito eu, voltou voando, né, depois da lesão e da cirurgia. E uma coisa que é importante a gente dizer, já estava tudo muito bem alinhado para a renovação do Pedro. A diretoria do Flamengo anterior, a gestão anterior, já estava com a renovação negociada e o Pedro se lesionou e operou. Eles desistiram? Não. É uma conduta normal, o jogador está lesionado, está operado, cirurgia séria. Você espera o jogador voltar, o jogador voltou, está começando a se destacar, eles já estão iniciando as conversas novamente para renovar o Pedro. Paparazzo, é muito cedo para você renovar um jogador, o contrato dele já é até 2027, você vai botar mais 3 anos, 5 anos e pouco de contrato, é muito cedo? Seria muito cedo se fosse bagre. Um jogador do quilate, da qualidade do Pedro, nunca é cedo. Um jogador da qualidade do Pedro, você antecipa e você renova. O mesmo vale para o Arrascaeta, que o Flamengo, mesmo com um contrato até 26, deve renovar por mais 2 ou 3 anos o jogador que quer ficar aí, quer se aposentar no Flamengo. E o Pedro, uma outra informação que eu apurei antes de entrar ao vivo aqui, o Pedro está muito feliz, quer continuar no Flamengo, não tem aí nenhuma vontade de seguir para outro lugar, para outro país. No momento, o desejo maior do Pedro é continuar no Flamengo, é ser multicampeão no Flamengo, é ser artilheiro de tudo, é ser rei da América. É o maior desejo do Pedro, tá? Ser rei da América, voltar a ser campeão
de uma Libertadores e disputar a Copa do Mundo como titular. É o maior sonho do Pedro e ele acredita que o Flamengo pode proporcionar isso a ele. E tá muito feliz aqui, Ilan e Pedrosa. Pedrosa, eu estava falando o seguinte, você fala muito, o treinador ser caro, o jogador ser caro, quando não entrega. Vamos trazer mais notícias aqui, galera, para vocês sobre o Mengão. O portal Coluna Fla aqui trouxe a matéria importante aí na manhã desse sabadão, dia 3 de maio de 2025. Felipe Luiz tem 5 reforços para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo finaliza aí a sua preparação para o duelo com o Cruzeiro nesse sábado. No Ninho do Urubu, o rubro-negro enfrenta o time mineiro neste domingo, dia 4, no Mineirão. E Felipe Luiz tem 5 reforços para o clássico. Alexandre se recuperou de edema muscular e deve viajar com o elenco do Flamengo para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além disso, Pedro, Arrascaeta, Rossi e De La Cruz retomaram aí ao time após serem poupados contra o Botafogo da Paraíba. Sendo assim, a única ausência de Felipe Luiz tem para o jogo contra o Cruzeiro é Vinha. O lateral esquerdo ainda se recupera da grave lesão e segue em supervisão do departamento médico do Flamengo. Situação do Mengão aí no Campeonato Brasileiro. Atualmente o rubro-negro está na liderança do Brasileirão com 14 pontos. O rubro-negro busca vencer o Cruzeiro e se distanciar dos rivais na briga pelo título. O Palmeiras de Abel Ferreira tem 13 pontos e está na segunda colocação. A partida entre Flamengo e Cruzeiro está marcada para as 18 horas e 30 minutos no horário de Brasília, no domingo, no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o Coluna Fla traz transmissão aí na internet, no YouTube, né? Coluna Fla fará a transmissão aí desse jogão amanhã, né? Às 18 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Flamengo versus Cruzeiro, Cruzeiro versus Flamengo, né? Porque o jogo vai ser no Mineirão, o reencontro aí de Gabigol versus Flamengo. Jogão, o Flamengo vai ter esses reforços aí, De La Cruz voltando, Pedro voltando. É muito bom aí, o Flamengo vai estar foco total, 100% aí, força máxima, né? Tudo aí